O meu dia a dia é cheio de vitória. O meu dia a dia é cheio de vitória. Sempre vou profetizar. Só em ti, Senhor. Só em ti, Senhor. Eu tenho alegria, vivo tão feliz, vou de glória em glória. E a mãozinha lá em cima dizendo: eu quero te louvar, Senhor Jesus, por isso eu quero te louvar. Por isso eu quero te louvar. Por isso eu quero te louvar, Senhor Jesus, por isso eu quero te louvar. E as palmas pra Ele que é maravilhoso. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha, a minha fonte de vida eterna. Por isso eu quero te louvar. Por isso eu quero te louvar. A minha luz, a minha salvação. A minha luz, a minha salvação. Meu braço forte, meu escudo, a vitória é certa. Por isso eu quero te louvar. O meu dia a dia é cheio de vitória. O meu dia a dia é cheio de vitória. Sempre vou profetizar. Só em ti, Senhor. Só em ti, Senhor. Eu tenho alegria, vivo tão feliz, vou de glória em glória. Por isso a mãozinha lá em cima dando louvor ao Senhor. Por isso eu quero te louvar. Para todo sempre eu vou te louvar, meu Senhor. Para todo sempre eu vou te louvar. Por tudo que tu és, por tudo que tens feito. Eu quero te louvar. Glórias te damos, Pai. E assim agora as palmas, ó. Tchá, 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 tchá. Te adoramos, meu Deus. Tu és digno de honra. Tu és digno de glória. Aleluia. Só em ti, Senhor, eu tenho alegria. Vivo tão feliz, vou de glória em glória. Pra terminar, vamos lá? Por isso eu quero te louvar, Senhor Jesus. Aleluia. Por isso eu quero te louvar. Por isso eu quero. Por isso glória a Deus. Te louvar, Aleluia. Por isso eu quero te louvar. Vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, amém? Quando você canta esse refrão, passa 1000 coisas na sua cabeça, sim ou não? Olha o refrão, por isso eu quero te louvar. Pensa um pouco aí, quantas razões nós temos para louvar a Deus? Quantas razões nós temos para bendizer o nome do Senhor? Ele tem sido bom, sim ou não? Ah, pastora, mas eu tenho tido muitas lutas. Quem não? Pergunta pro irmão do lado aí. Fala para quem está do seu lado, você não está sozinho. Você não está sozinho, amém, Jesus? Todos passamos lutas, mas mesmo em meio às lutas, nós podemos louvar ao Senhor, porque Ele tem sido bom conosco, amém ou não amém? Glória a Deus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Diga, Senhor, eu tenho muitas razões para louvar o teu nome. Amém? Podem sentar, bem-vindos à graça de Deus nessa manhã. Glória a Deus, que bom que você veio. Hoje nós teremos a nossa segunda Santa Ceia do ano. Vamos festejar na presença de Deus, vamos nos alegrar na presença de Deus. Daqui a pouco vamos nos assentar à mesa com o Senhor e participar do pão e do suco que representa o corpo e o cálice de Cristo, que foi partido por nós, para nos dar vitória, para fazer de nós mais que vencedores sobre todas as coisas. Vai ser maravilhoso. Semana passada nós começamos a falar sobre a gratidão e hoje nós vamos terminar esse assunto, porque hoje é a Santa Ceia da gratidão, né? Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós vamos encerrar esse assunto e se você ficar curioso, pastor, mas eu quero saber como foi o começo, aí você pode ir lá no Facebook, pegar o
culto de domingo passado. Aí assiste em casa, vai louvando a Deus, vai adorando a Deus e recebendo aquela palavra em nome de Jesus Cristo, amém? Eu gravo essas reuniões com o único objetivo, alcançar pessoas, sim, mas também para ficar de estudo para nós. Durante a semana a gente voltar lá, assistir de novo, pegar alguma coisa que te chamou a atenção, você vai assistir de novo, anota, estuda. Lembra que eu falei um dia desse, que o pastor Jaime comentou uma vez, que na casa dele, como a situação era muito difícil quando eles eram mais jovens, então a mistura de domingo, que era mais rica assim, que era mais especial, a irmã mais velha dele pegava aquela mistura de domingo, antes que todo mundo comesse tudo logo, né? Aí separava um pedaço e colocava os pedacinhos nas marmitas da semana, né? Para aquela mistura de domingo durar a semana inteira. Quem nunca passou por isso na vida, né? De às vezes ter que regrar um pouquinho ali. E aí ele disse que assim é o que nós temos que fazer com a mensagem de domingo. Pegar aquela mensagem ali que é rica, cheia da instrução do Espírito Santo e ir comendo de pouquinho em pouquinho durante a semana também, para ir nos fortalecendo. Mas a mensagem de hoje vai começar com testemunho primeiro. Vai dar para soltar, Luiz? Nós vamos começar com uma novela que passou ontem no Show da Fé, que tem tudo a ver com a mensagem de hoje em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos acompanhar esse testemunho da novela da vida real, que já faz parte dessa pregação de hoje em nome de Jesus Cristo. Pode soltar, por favor. Eu nasci na Bahia, na cidade de Açu. É uma cidade no interior. Uma cidade boa de se viver, mas serviço, trabalho não oferece boas condições. Ouvi falar da Igreja da Graça lá. Em 2016, eu vim para a cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, que lá tinha oportunidade melhor. Então, uma amiga minha que trabalhava no meu trabalho junto comigo, tinha um vizinho que tinha um sobradinho, só era 2 cômodos, bem simplesinho. E aí ela falou com ele e eu aluguei. E fiquei nesse lugarzinho morando, trabalhava na cooperativa de frangos. Eu falei assim, aqui é só Deus para poder me ajudar, me fortalecer, para eu conseguir prosseguir. Eu passava em frente para ir para a feira, eu passava em frente da Igreja da Graça, lá em Arthur Nogueira. E um dia me tocou no meu coração, eu entrei na igreja, perguntei para a irmãzinha que dia que tinha culto. Em 2017, eu conheci o Genivaldo. Minha irmã era da Igreja da Graça. E ele sempre convidava para mim ir visitar a igreja. Aí quando eu comecei a ver a palavra, aí eu comecei a pegar firme diante da igreja. A gente namorou 3 meses, com 3 meses a gente já estava casando. Comecei a trabalhar de ajudante de predeiro. Não foi uma vida fácil. Aí depois eu aluguei a casa, passei a morar na casa de aluguel. Só que aquilo incomodava bastante a gente, porque era um dinheiro sem volta, a gente pagava e não via retorno. Eu pedia para Deus que Deus tirasse a gente daquele lugar onde a gente estava morando e colocasse para a gente morar no que era nosso. Um projeto de vida, a gente colocou que a gente queria ter nossa casa própria, sair de aluguel. E aí a gente foi lutando. As bênçãos do projeto de vida foram chegando. A primeira foi a conquista do automóvel, em 2019. E a gente estava cansado daquela situação, porque a gente ia para o supermercado fazer compra, chamava o Uber. O Uber, quando chegava lá que via que era compra, cancelava. Faltava só 2 meses para acabar o ano. Quando foi em novembro, a gente conseguiu comprar o carro. Aí o tempo passou, chegou 2021, meu esposo sempre falava comigo, vamos ter um filho. Em maio eu estava grávida. Quando foi em agosto, eu tive um aborto de 10 semanas. Só que eu falei para ela, perdeu, Deus sabe todas as coisas, a única coisa que nós não podemos perder é a fé diante de Deus. Falou pelo fato da minha idade, eu já estava com 41 anos, então foi um aborto espontâneo. Então, quando foi em outubro, eu estava grávida, do mesmo ano. Eu fiz a primeira ultrassom, a médica falou para mim que aquela criança que eu não sabia ainda o que era, que a criança que estava ali poderia nascer com 6 tipos de síndrome de Down. Porque na primeira ultrassom que fez, deu um líquido alterado na nuca dela. E pelo fato da minha idade... Eu falei, não fica pondo na cabeça coisa que os médicos falam. Colocar Deus no primeiro lugar que vai dar tudo certo. E aí foi essa benção da Helena. Além de serem abençoados com uma filha linda, em 2023,
veio a conquista do imóvel. Quando foi em maio, a gente conseguiu comprar o apartamento. A lição que eu aprendi foi agradecer a Deus todos os dias, ainda é pouco. Se eu não tivesse Deus hoje, eu não sei nem onde é que eu estava. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui agora, eu não estaria debaixo do nosso teto, não estava com a minha filha aí. Então Deus é tudo. Vamos aplaudir o Senhor. Tem várias lições para nós aqui, para o tema que nós estamos aprendendo esses dias. Primeiro que, se você não fez o projeto de vida ainda dá tempo. Alguém não fez o projeto de vida ainda aqui? Alguém não fez o projeto de vida ainda? Todo mundo já fez o projeto de vida? Que igreja exemplar, hein? Pastor, eu nem sei do que a senhora está falando. Eu acho que eu ainda tenho aqui, ó. Esse é o nosso projeto de vida de 2026, que a pessoa, ela tem que projetar, né? O missionário até fala depois da novela aí, tem gente que fala assim, não, o que Deus quiser me dar, Ele dá. Não, a Bíblia diz que eu tenho que pedir. Então nós temos o projeto de vida todos os anos, a pessoa coloca lá bens necessários, fim das dívidas, saúde, fonte de renda, vida espiritual, salvação da família, vida sentimental. Essa parte fica com a pessoa e a de baixo traz para a igreja, fica aqui no altar o ano inteiro para ser apresentado a Deus. E eles contaram ali a bênção do projeto de vida, né? Tanto da casa própria quanto do carro. E outra coisa importante que ele diz, em tudo ele dava graças o quê? O que nós aprendemos semana passada? Que o Daniel, mesmo em ameaça de morte, ele dava graças a quem? Graças a Deus, né, pessoal? Mesmo sendo ameaçado, o Daniel estava dando graças a Deus, não pela ameaça, mas porque sabia que Deus podia livrar de tudo, podia dar vitória sobre tudo. E aí perderam um bebê, uma coisa que deixa a pessoa arrasada, triste. Mesmo assim, deram graças a Deus naquela situação. Aí depois de 2 meses, geralmente quando há uma perda assim, o médico pede para esperar 1 ano. Depois de 2 meses já estava grávida de novo. Mas a idade dela, não, quando Deus opera, não tem esse negócio de idade. Foi lá e operou maravilhas, e ó, a família feliz e abençoada. Mas eles projetaram, colocaram diante de Deus. A Bíblia diz que nós temos sim que fazer planos e deixar que Deus confirme, deixar que Deus abençoe. Projetaram e davam graças a Deus por tudo que ia acontecendo. Tanto na hora das coisas boas, quanto na hora das coisas ruins, dava graças a Deus, porque Deus estava com eles naquele momento difícil, e aí Deus foi abençoando, e Deus quer abençoar a sua vida também. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós temos que aprender, não só ser grato, é o que nós temos falado aqui esses dias, não só ser grato, mas demonstrar o quê? Gratidão. Amém, pessoal? Eu tô achando vocês muito quietinhos, acho que eu vou colocar o louvor tudo de novo aqui. Quem tá aqui, diga amém. Temos que ser não só gratos, mas demonstrar gratidão. Agora saiu de 1 ou 2 ou 3 aí, mas até o final do culto fica tudo bem. Amém ou não amém? Vamos para a mensagem de hoje, então. Vai lá para Marcos capítulo 10. Nós vamos ler aqui com o Luiz na TV, porque nós vamos ler na atualizada. Vamos começar no 46, apesar de eu ter colocado 52 aí. Para quem não conhece a história, já acompanha a história. Testemunho lindo, sim ou não? Testemunho lindo de edificação de bênçãos. Vai lá, Marcos capítulo 10, versículo 46. Tá ruim o microfone? Tá chiando? Quer trocar? Se quiser eu troco. Marcos 10, 46, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Tem muita mensagem aqui, mas não vamos parar, tá? Eu quero ir direto para o assunto da gratidão. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse versículo eu precisava na atualizada mesmo. Atualizada. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O finalzinho dele na atualizada, olha lá, fala assim, ó. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Eu gostei dessa expressão aí, né? Mais popular. Entra no nosso coração profundamente. E foi seguindo Jesus estrada fora, ou seja, sem saber para onde Jesus ia, mas foi seguindo quem? Foi seguindo Jesus. De tanta gratidão, agora ele largou tudo para lá. Seguindo Jesus. Glória a Deus. Aí foi. E foi seguindo Jesus estrada fora. Sem ligar, sem se importar, sem querer perguntar para Jesus aonde Jesus ia, para onde o senhor está indo, o que está acontecendo aí? Ajeita primeiro, depois eu falo. Pronto? Eu não estou ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Também não. E pronto. Então o que a Bíblia diz? Que imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora, sem perguntar para Jesus para onde ia, se ia ter uma cama para dormir, uma parada. Não, ele simplesmente seguiu a Jesus estrada fora. Foi seguindo a Jesus. E o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós gratidão. Eu falei semana passada que muitas pessoas já viveram grandes milagres da parte de Deus, mas não seguiram Jesus estrada fora. Até ficaram na igreja um dia ou outro, mas aí qualquer coisinha que acontece já se chateia, já se magoa, eu não volto mais nessa igreja. Isso não é demonstrar gratidão ao Senhor. Eu falava que quantas pessoas viveram grandes milagres e não estão aqui hoje? Quantas pessoas já viveram grandes milagres e se desviaram? Vou além. Quantas pessoas viveram grandes milagres feitos por Deus e hoje servem a Satanás? Misericórdia. Hoje servem ao diabo, estão na feitiçaria, na macumbaria, estão lá fazendo, no mundão, fazendo coisa errada. Então não basta só viver uma vida de milagres, nós temos que viver uma vida de gratidão a Deus, e não só ser grato, mas demonstrar gratidão. O Bartimeu ficou tão feliz por ver novamente, por voltar a ver, que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Foi com Jesus, como eu já disse, sem perguntar para onde Jesus ia, como que ia ser, se ia ter parada, se ia ter o que comer, o que beber. Não, simplesmente seguiu Jesus estrada fora. E nós temos que ter essa gratidão dentro de nós, pessoal, de seguir a Jesus, haja o que houver, venha o que vier, se levante o que se levantar. Eu até dei um exemplo esses dias, durante a semana, que um dia desse um irmão querido, próximo nosso, né? Ele não fez nada que me chateasse, mas ele achou que tinha me chateado. Ele falou: pastora, a senhora me perdoe, né? Eu não quis chatear. Eu falei: não, irmão, o senhor não chateou, não. E outra, ainda que tivesse chateado, eu aprendi que eu não posso carregar nada, porque o caminho é longo, e se você carrega peso, você não chega no final dele, sim ou não? Aí você fica carregando um monte de coisa, chega uma hora que você está andando até meio corcunda, assim, de tanta coisa que você carrega, é chateação, é mágoa, é revolta, é briga com um daqui, com o outro de lá, você não consegue chegar no seu alvo, você não consegue trilhar o seu caminho, nós não podemos carregar nada. Mas quando nós começamos a carregar um tanto de coisa que chateia, que magoa, nós começamos a esquecer da gratidão, do motivo pelo qual nós estamos seguindo Jesus. Nós temos que demonstrar essa gratidão a Ele seguindo. Não importa o que vai acontecer no caminho.
Não importa se Satanás vai usar alguém para nos magoar, para nos machucar. Não importa se Satanás vai usar alguém para nos escandalizar, para dar mau exemplo, para dar mau testemunho. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia em quê? Que confia no homem. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A pessoa fica olhando para a pastora Sinara, por exemplo, né? Aí fica, ai, porque eu admiro tanto, né? Ai, porque a pastora é isso, a pastora é aquilo. Aí a pastora falha, porque é comedora de arroz e feijão, como qualquer um de vocês. Todo mundo aqui come arroz e feijão? Amém? Eu também. Né? Se fosse a minha pequena, já ia dizer, e carne. Porque quando ela vai comer, eu falo, vamos comer, filha, arroz, feijão, dela carne, não pode esquecer da carne. Né? Então todos nós somos comedores, falhamos, erramos. Aí a pessoa fica olhando para a pastora como se fosse uma pessoa perfeita, que não erra. Aí a pessoa acaba se entristecendo e sai da igreja e abandona a presença de Deus. Ah, mas eu saí dessa igreja e fui para outra. Não existe isso, pessoal. A maioria das pessoas que fazem isso vai para outra, que vai para outra, que vai para outra, que não para em lugar nenhum, daqui a pouco está no mundo de novo. Firma suas estacas, firma suas raízes, decida que nada vai te tirar da gratidão pelo que Jesus fez por você. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Então seja grato a Ele e diga, agora eu vou seguir Jesus estrada fora. Ainda que nessa estrada eu encontre pedras, ainda que nessa estrada eu encontre buracos, ainda que nessa estrada eu encontre salteadores tentando roubar o meu coração da presença de Deus, eu não vou deixar. No nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Eu vou me firmar com Deus, eu vou olhar para Jesus, eu vou ficar firme, porque eu sou grato a Ele pelo que Ele fez comigo. Eu sei de onde Ele me tirou, de como estava a minha vida quando eu o aceitei. Você sabe também de onde Ele te tirou. Você sabe o que Ele já fez na sua vida. Se eu fosse perguntar aqui, cada um tem um testemunho para contar, um milagre que já viveu. Então o mínimo que nós podemos, ai pastora, se eu pudesse agradecer a Deus, eu posso. Eu posso demonstrar gratidão servindo a Ele, seguindo a Ele, anunciando ao mundo o que Ele fez por mim. É o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 5. Vamos ver? Lembra que eu falei desses dois correndinho no final do culto semana passada? Hoje nós vamos explorar mais. Vamos lá. Marcos capítulo 5, no versículo 16. Diz aí. Marcos 5, 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aqui Jesus chegou e libertou um rapaz que ele estava possesso de demônios. O negócio estava feio, as pessoas tentavam prendê-lo porque ele era violento. A Bíblia diz que ele quebrava as cadeias. As pessoas nem queriam passar mais por ali por causa da violência daquele homem. E nós vimos isso nos dias de hoje. Uma colega minha falou que ela morava aqui em Itapetininga. Ela falou, pastor, eu comecei a ficar até com medo de andar sozinha nas ruas de Itapetininga. Não vai ficar com medo também não, hein? Ela falou que um dia estava passando numa rua, aí vinha de encontro com ela um rapaz estranho mesmo. Daqui a pouco o rapaz partiu para cima dela com um negócio na mão, que até machucou o braço dela assim, perturbado. Você vê que até os dias de hoje, o demônio é o mesmo, pessoal. Ainda veio para roubar, matar e destruir, para perturbar a vida das pessoas. O problema é que hoje as pessoas elas não vê como demônio. Ah, pastor, é sem vergonhice, mas eu sempre digo, a sem vergonhice vem de Deus? Não vem. Ah, pastor, nem tudo é demônio, você vai culpar o demônio? Não, o missionário até respondeu uma pergunta sobre isso. Não é que eu vou culpar o demônio, a culpa é dele, é ele que faz essas coisas. É dele que provém todas as maldades.
Então esse homem estava totalmente transtornado, perturbado. As pessoas tentavam prender esse homem, não conseguia, ele quebrava as cadeias. O pastor Jaime diz, pessoal, que quando antes dele ser liberto e manifestava com demônios, diz que às vezes vinha vários amigos deles para tentar segurá-lo quando estava manifestado, ele pegava todo mundo e jogava longe. Era uma força descomunal, porque eram espíritos que o tomavam ali. Coisa séria, e era o que acontecia com esse rapaz. Aí Jesus chega e liberta esse homem, que coisa linda. Aquele homem agora estava livre, aqueles demônios não oprimiam mais, não estavam mais perturbando a mente daquele homem. Aí chega as pessoas e o que começa a fazer? E os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceram. Bom, as pessoas contaram o que aconteceram. O que Jesus fez na vida daquele homem. Só que eles não ficaram gratos a Deus por isso, não. O que diz o finalzinho do versículo? O que aconteceu endemoniado e acerca dos porcos. Eu não vou ler o texto todo, porque nós temos mais coisas para estudar. Mas vocês conhecem. Quando Jesus libertou aquele endemoniado, os demônios pediram para não sair daquela província. Aí tem explicação para mais de metro. Nós vamos ficar concentrados no nosso tema. Então Jesus mandou que eles entrassem numa manada de porcos que tinha ali. Porque eram milhares de demônios na vida daquele homem. Jesus mandou que entrasse na manada de porcos, porque naquela época, pela lei, era proibido, a criação de porcos. Então o demônio só pôde entrar porque eles estavam em desobediência. Então a Bíblia diz que os porcos desceram de espenhadeira abaixo e morreram. O homem foi liberto, os porcos morreram. As pessoas começaram a falar de quê? Dos porcos. Irmãos, o homem era violento. Ninguém podia passar por ali. Aquele homem estava naquela situação há anos, sofrendo com aqueles demônios perturbando e perturbando toda a cidade. Do que as pessoas estavam falando? Dos porcos. Porque Jesus, os demônios foram parar nos porcos e os porcos morreram. Mas até hoje o ser humano é assim, né? Se importa às vezes com algumas coisas, mais com algumas coisas do que com o próprio ser humano. Eu não quero entrar em polêmica, pelo amor de Deus, mas me entenda. Eu vi várias pessoas falando do cachorrinho, que os rapazes fizeram uma besteira lá com os cachorrinhos. Irmãos, isso não se faz de jeito nenhum, misericórdia. Muito triste ver essas coisas. Eu sempre falo, eu não tenho bichinho porque eu não paro dentro de casa. Você pode deixar o bichinho trancado dentro de casa sozinho? Então eu prefiro não ter. Não tenho. As minhas filhas amam, mas eu não tenho. Para não judiar. Desde pequenininho eu aprendi. Se é para judiar, é melhor não ter. Eu não apoio essas coisas. Mas eu comentei com meu esposo, olha a repercussão. Porque é um animalzinho. Fazem isso com o ser humano todo dia. Fazem isso com pessoas todo dia e não tem a mesma repercussão. Então o ser humano está totalmente com os valores invertidos. Aquele homem foi liberto, mas eles estavam preocupados porque os porcos morreram. Tem gente que não consegue ser grato a Deus pelo que Deus fez. A pessoa sempre vai procurar alguma coisa para reclamar. Sempre vai, isso aqui aconteceu, mas isso aqui ainda está difícil. Eu tenho que aprender a ser grato pelo que Deus fez, pela obra que Deus fez, mas eu não quero entrar muito nisso aí, não. Vamos continuar. Versículo 17, por que eu estou falando sobre isso aí? E entraram, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Aquele homem ficou tão grato a Jesus que ele queria fazer como Bartimeu, queria começar a seguir Jesus pelo caminho. Jesus falou, não, vai lá e anuncia aos teus o que aconteceu. Por quê? Porque você está vendo, a pessoa que não é grata, ela só fala do que denigre o evangelho.
A pessoa que não é grata a Deus, ela fica espalhando coisas que denigrem a imagem da igreja, que denigrem a imagem do evangelho. Ela fica falando de coisas que afastam as pessoas de Deus. Quem é grato tem que falar a verdade. Jesus falou, olha, vai lá e prega para os seus o que aconteceu na sua vida. Porque se depender das pessoas daqui, elas vão falar só dos porcos que morreram. Você está grato mesmo ao que aconteceu na sua vida? Você está grato pela libertação que você viveu? Então vai lá e prega. E a Bíblia diz que ele foi. Se tornou pregador de 10 cidades. Olha que coisa linda, pessoal. Se tornou um pregador, um anunciador do que Deus tinha feito na vida dele. Agora essa pergunta é para nós, é para mim e para você. Nós somos anunciadores do que... Oh, tudo bem, quantos anos, quanto tempo, é verdade, a gente não se encontra, né? Tapetininga é tão grande, e é grande mesmo, né? Diz que uma das maiores territorialmente aqui da região. Aí você encontra a pessoa, do que vocês vão falar? E aí, como é que tá a vida? Que esse governo, ele fez, pelo que ele faz. Ainda que nós tenhamos vivido problemas, estejamos passando por lutas, vamos anunciar o que ele está fazendo. Vamos anunciar as obras dele. Olha, vou dar um exemplo para você. Como eu disse, você encontrou com alguém, aí você passou por uma luta financeira, passou por um problema financeiro. Porém, no entanto, Deus supriu uma parte desse problema. Então, por que você vai contar a parte difícil? Conta a parte que resolveu. Vamos mostrar gratidão, porque daí, quanto mais nós mostramos essa gratidão, mais ele vai operar na nossa vida. Fala se não é verdade. Quando você faz alguma coisa para alguém que sempre agradece, ou no mínimo assim, né? Obrigado, Deus abençoe. E o outro você faz, a pessoa finge que nem viu que você se esforçou. Para quem você vai se esforçar para fazer de novo? Um dia, um obreiro que eu tinha lá em Capão Bonito, ele chegou para mim e falou assim, pastora, eu aprendi uma coisa com a senhora muito importante. Eu falei, o quê? Tudo que eu faço para a senhora, até um envelope que eu pego, a senhora fala obrigado. Eu não fazia isso, não. Eu me sentia tão bem toda vez que a senhora falava obrigada, irmão. Que eu falei, eu acho que eu vou fazer isso com as outras pessoas, para as pessoas se sentirem bem também. Mas não custa nada, ninguém é obrigado a fazer nada pela gente. Se a pessoa fez, é um gesto de carinho, de amor, o mínimo que nós podemos fazer é o quê? Agradecer. Agora imagina para Deus, que faz tudo por nós, que faz o que nós nunca poderíamos fazer sozinhos. Quer dizer, o que nós podemos fazer sem Ele, né? Nós temos que demonstrar essa gratidão. Então Jesus não deixou ele segui-lo como deixou Bartimeu. Jesus falou, olha, vai lá e prega para os seus, porque ali estavam os porqueiros, só sabia falar dos porcos que morreram, não perceberam o grande milagre que Jesus tinha feito na vida daquele homem endemoniado. Fica por aí e prega para os seus, fala a verdade. Nós temos que falar a verdade, pessoal. No mundo onde existem só pessoas reclamando, no mundo onde existem pessoas que acham que Deus se esqueceu dela, no mundo onde tem pessoas revoltadas com Deus, revoltadas com a igreja, nós temos que ser essa pessoa que agradece, que conta as boas novas, que conta o que Deus fez, nem que seja coisas que aparentemente são mínimas. A Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. O missionário conta o testemunho que um dia uma senhora estava com uma criança no culto lá em Portugal e disse que estava muito frio. E aí o missionário, a criança começou a chorar, o missionário pediu para a senhora, irmã, vai um pouquinho lá fora e fica com ele. Quando ele sentir o frio, ele vai parar de chorar. Aí a senhora entra de novo. Dependendo da pessoa, era brava com o missionário, né? Nossa, esse homem é doido, quer que eu saia lá fora com meu filho nesse frio? Ela, na verdade, ela obedeceu. Aí disse que quando ela estava lá fora com a criança sacudindo, né, para a criança parar de chorar, né? Aí disse que passou um moço e falou assim, eu não vou imitar, que é o missionário imitando, que é engraçado, né, falando português. Os picaretas chegaram aqui também? Falando do missionário que estava lá pregando. Os picaretas já chegaram por aqui também? Aí a mulher
que foi como esse endemoniado liberto, mostrando gratidão a Deus, virou para o homem que falou isso, falou, picareta coisa nenhuma. Eu fui curada de uma doença grave aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Falou, você foi curada? Foi. Entra aí para você ser abençoado também. Ele entrou e aceitou Jesus. Presta bem atenção no que eu quero dizer. Se ela fosse aquele povo que falou dos porcos, o que ela ia falar para aquele rapaz? É picareta mesmo. Meu filho chorou lá dentro, mandou eu vir para fora no frio com meu filho. Mas ela era tão grata a Deus pelo milagre que ela já tinha vivido, que ela não falou isso. Ela lembrou do milagre que Deus já tinha feito. Quem entendeu, pessoal? Eu espero que você esteja entendendo. Demonstrar gratidão é louvar a Deus pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Meu esposo sempre fala para mim, né? Ó como ele é grato a Deus por me ter. Né? Ele fala, amor, você tem muitas falhas, mas as suas qualidades excedem as falhas. Ai, que bom, graças a Deus. Tá vendo? Ele não está sendo hipócrita. Ele sabe que eu sou ser humano, que eu erro. Mas ele faz com que as qualidades prevaleçam sobre os erros. Na igreja também tem muitas falhas, mas tem mais qualidades do que falha. Às vezes, servindo a Deus, você vai ver algumas coisas que entristecem, não por causa de Deus, porque Ele é perfeito, por causa do ser humano. Mas você não pode deixar que essas coisas tire a gratidão a Deus do seu coração. Isso não pode te impedir de continuar servindo a Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu falo como pastora de igreja, de algum tempo já. Nesse tempo em que eu prego, teve pessoas que estiveram do meu lado, que apoiaram o meu ministério, que lutaram comigo, pessoas que eu lutei junto com a pessoa e a pessoa continuou junto, mas também teve pessoas que me abandonou no meio do caminho. E se eu fosse parar de pregar por causa dessas pessoas, eu estaria deixando de ser grata a quem? A quem me chamou. A quem me chamou. Então eu tenho que sair, anunciar e falar a verdade e pregar o evangelho. Eu quero fechar já vamos encerrar, mas vamos lá para Gênesis. Eu tenho que demonstrar gratidão àquele que me salvou, pessoal. E eu demonstro gratidão falando do que ele fez, anunciando o que ele fez, falando para todo mundo o que ele fez. Eu conheço algumas vozinhas. E com muito amor eu falo isso, tá? Aos vozinhos e às vozinhas. Você sabe que até o pastor Jaime, ele diz, né? Que ele fala, eu acho que eu estou ficando vovô já mesmo. Que às vezes fico contando a mesma história. Mas você nunca teve um vozinho assim? Que toda vez que você senta pertinho dele, ele começa a contar aquele mesmo testemunho, né? Falou, eu já sei, você já contou isso para mim, mas o que eu vejo nisso? Gratidão. Quer contar, quer espalhar para todo mundo o que Deus fez. A obra que Deus fez. E nós temos que ser assim também. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Diz assim: disse por fim Abrão, não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais essa vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu, não destruirei a cidade por amor aos 10. O que é isso aí, pastor? Isso aqui é que o Ló, sobrinho de Abraão, lembra que um dia os pastores dele começaram a brigar com os pastores de Abraão, e Abraão falou assim, Ló, não dá para a gente continuar junto, se você vai para um lado, eu vou para o outro, escolhe aí, você vai para onde? Não dá para continuar essa briga. Aí o Ló, ao invés de ser grato a Deus e a Abraão, porque ele está sendo abençoado através do chamado de Deus para Abraão, tá bom, tio, então olhou para o lado melhor, nem quis deixar o lado melhor com o tio, pegou o lado melhor para ele. As campinas do Jordão, que a Bíblia diz que eram tudo verde, bonita, e foi para lá. Só que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruída. Antes de destruir, Deus anunciou a Abraão, porque Deus anunciava a Abraão, porque ele era amigo de Deus, e o Abraão começou a interceder para Deus não destruir. Deus, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, 35 e tal, e foi clamando. E aí, o Abraão chegou em 10. Deus, se tiver 10 justos lá para onde o Ló foi, o Senhor não destrói? Deus falou, se tiver 10, eu não destruo. Só que a Bíblia diz que não foi encontrado 10 justos naquela cidade. Então, o Ló foi morar em Sodoma e ficou lá. Só ficou. Não demonstrou gratidão alguma
por aquele que começou a obra na vida dele, pessoal. Não falou de Deus para ninguém. O Ló saiu da cidade, ele, a esposa e as filhas, e ainda no meio do caminho perdeu a esposa, ou seja, nem a esposa dele estava firmada. Irmãos, isso aqui tocou muito, o missionário falou isso ontem. Eu acho que esse show da fé de ontem de manhã vai passar, acho que segunda-feira que vem. O missionário estava falando sobre isso. Ele foi para Sodoma, ele não conseguiu conquistar nem 10 pessoas para a salvação. Nem 10 pessoas. Aí eu fiquei pensando de nós, sabe? Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu não estou apontando o dedo para você. Eu estou me incluindo. Eu fico pensando de nós. Se o Senhor chegasse hoje, eu vou destruir tudo isso aqui. Quantos nós levaríamos conosco? Quantos? Quantos estão sabendo da nossa gratidão a Deus do que Ele fez na nossa vida? No mínimo, porque nós não precisamos ser eloquentes, pregadores, nós não precisamos ter o dom da hermenêutica, de explicar a Bíblia, não. Você sabe que às vezes só de testemunhar você já toca um coração. Só de contar o que Deus tem feito na sua vida, você já toca um coração. Só de mandar um versículo, não precisa nem pegar lá, pode mandar o que eu mando mesmo para vocês. Você já vai tocar aquele coração. Eu tenho uma amiga que eu mando para ela todo dia. Aí ela mandava para essa amiga. Só que eu acho que tinha dia que ela esquecia. Aí a amiga perguntou se não podia mandar o telefone para mim, para eu não esquecer de mandar todo dia. Aí essa amiga dela agora é minha amiga também. Eu falei, olha que bonito. E é assim que nós vamos povoando o céu. Mas me preocupou isso aqui ontem, quando eu estava lá na sede, eu já estava com a mensagem preparada, mas eu falei, tem que acrescentar isso aqui, porque se Jesus voltasse hoje, quantos que ia conosco? 45? 30? 20? 10? Será que ia a nossa casa conosco? A nossa família conosco? Jesus falou para o endemoniado que ficou livre, vai lá e prega. Se nós somos gratos a Deus, pessoal, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nós temos que ir lá e pregar. Isso tem que gritar dentro de nós. Eu falei que um dia, tem uns anos já, chega uma hora, né, que a gente olha para trás e fala, caramba, já tudo isso? Aí já tem uns bons anos já. Eu conheci, minha mãe me levou numa loja lá no Lago 13. Eu estava começando na obra, eu era molecona, gostava de vestir shortão, nada contra, né? Uns tênis tudo rasgado, né? Aquela coisa bem jovem, né? E aí eu fui começar a fazer a obra, então eu precisava de uma roupa mais social. E eu tinha recebido um dinheiro, minha mãe falou, vamos numa loja que eu conheço lá em Santo Amaro, no Lago 13. E aí eu fui, pessoal, cheguei lá, eu fiquei boba, né? Roupa com 3B, você já ouviu os 3B? Quem conhece essa marca? Isso, tem bastante gente aqui que conhece essa marca, hein? Boa, bonita e barata. Eu fiquei chocada, eu falei, que isso? Nossa, que loja! Daí saí experimentando as roupas e levei várias roupas, graças a Deus. Quando eu cheguei no centro da minha cidade, nessa época eu morava em Carapicuíba, eu vi aquele povo lá todo no calçadão comprando naquelas lojas. Cara, a vontade que eu tinha era de pegar aqueles negócios, como que é o nome? Megafone, obrigado. Pegar aqueles megafones e sair, não, gente, compra aí não, lá no Lago 13 tem uma loja que é boa, bonita e barata. Irmão, mas depois que eu pensei isso, me deu uma vergonha tão grande, não uma vergonha de gritar. Sabe qual foi a vergonha que me deu? Jesus, eu nunca pensei em fazer isso em teu nome. Eu nunca pensei em pegar um megafone e sair gritando, aceita Jesus, senão vai para o inferno. Não precisa falar assim também, né? De uma forma que for, que vai tocar, o Espírito Santo dirige na hora. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Na hora me deu uma vergonha. Eu falei, ninguém sabia o que estava se passando ali, mas eu fiquei com uma vergonha dentro de mim. Falei, caramba, eu estou aqui querendo gritar para todo mundo que aquela loja é boa, mas já me deu essa vontade de gritar para todo mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Será que eu tenho tanta gratidão a Deus assim por ter me salvado, por ter feito um milagre na vida do meu pai, um milagre na vida da minha mãe, um milagre na minha vida, a ponto de querer gritar para todo mundo, olha pessoal, Jesus é o caminho.
Vamos segui-lo, para de ouvir isso e aquilo. Segue a Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa vida. O Ló não fez isso. Ele foi lá para ter vida boa, só que lá não era bom. A cidade estava corrompida, ia ser destruída. O Abraão foi interceder, não tinha ninguém para ir trazer com ele, ainda perdeu a esposa no meio do caminho. E as filhas estavam corrompidas. Depois embebedaram o pai, tiveram filhos com o pai. Primeiro incesto que teve no mundo. Nasceram 2 povos que perturbaram o mundo, que perturbaram o povo de Deus. Olha que coisa séria. O Ló não foi uma pessoa que demonstrou gratidão pelo que Deus fez na vida dele. Nós não podemos ser essas pessoas. Vamos mostrar gratidão ao Senhor. Vamos ser gratos a Deus como o endemoniado que foi liberto e saiu pregando nas 10 cidades. Eu volto a dizer, não precisa ter eloquência, não precisa ser um pregador, um pastor, ter título, não. Mas pelo menos conte o que Deus fez na sua vida, em o nome de quem? Em o nome de Jesus. Não é só ser grato, eu posso me espremer de gratidão aqui, glória a Deus. Eu tenho que demonstrar gratidão. E eu posso fazer isso evangelizando, falando, contando o que Deus fez. Olha, eu fui na igreja, estava com o cotovelo doendo, Jesus me curou. Ué, tomei remédio, nada passou, Jesus curou. Quantas pessoas aqui já contaram milagre? Quantas pessoas aqui já viveram milagre aqui dentro dessa igreja? Orando a Deus dentro da sua casa. Conte, ao invés de ficar jogando conversa fora, ao invés de ficar murmurando, reclamando dos problemas, que todo mundo passa por problemas, conte o que ele já fez. E a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Luiz, só para nós terminarmos. Filipenses 1, 6. Olha o que está escrito aqui, nós vamos orar já, participar da Santa Ceia. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai fazer o quê, pessoal? Aperfeiçoará até o dia. O Deus que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Conta o que ele já fez. E ele vai continuar fazendo no nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Curve a sua cabeça um instante, feche os seus olhos. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos participar desse momento santo, sagrado, único. Pai, e nós queremos participar com dignidade, queremos participar com o coração limpo, queremos participar com verdade. Então nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, cometidos conscientes ou inconscientemente. Nos lava, nos purifica, nos santifica. Nós queremos, meu Deus, ser santo como santo é o Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia. E quem pode participar da Santa Ceia? A Santa Ceia não é minha, não é da Igreja da Graça. Não sou eu quem digo quem pode e quem não pode. A pessoa tem que julgar a si mesmo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você deve se examinar. Deve se examinar. Primeiro exame que você deve fazer é: eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador? A Bíblia diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Santa Ceia é do Senhor. Se eu não aceitei, por que eu vou participar? Agora, se eu aceitar agora, eu posso. Diga para ele: eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez, e se eu nunca disse, hoje eu digo, e assumo um compromisso contigo: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu vejo o Senhor na minha vida, quantos livramentos o Senhor já me deu. Apesar de eu não te servir, apesar de eu não te aceitar, quantas vezes o Senhor já se mostrou na minha vida. Fale para ele agora. De repente todo mundo da sua casa já aceitou, falta você está em cima do muro. Diga para Jesus: eu sou do Senhor, eu te aceito hoje. Eu te quero, Deus. Perdoa os meus pecados, cometidos consciente ou inconscientemente. Pecados de omissão, quando eu tenho que fazer e não faço. Pecados por atitudes, quando eu faço o que eu não devo. Pecados por palavras, quando eu falo o que eu não devo. Pecados por pensamento, porque a Bíblia diz que Deus vê o pensamento e a intenção do nosso coração. Deus vê. Tem gente que só tem um marido, uma esposa, fisicamente, mas na mente tem outra pessoa. Hoje acabe com isso.
Na sua cabeça, mulher, é só o seu marido que tem que morar, habitar. Homem, é só a sua esposa. Fale com Deus, perdoa, Senhor. Me lava, me limpa, me purifica. Alguém que estava pensando em fazer algo errado e se justificando, mas eu vou fazer isso porque não tem outro jeito. Deus tem uma saída para você. Peça perdão por ter pensado nisso e não faça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o coração para Ele agora. Diga-me aqui para Ele. Eu te quero, eu te preciso, Senhor. A Bíblia diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É agora, esse momento que Ele preparou para nós. E a pessoa que diz: mas eu não me batizei ainda. Sábado nós teremos batismo. Nós marcamos de fazer o curso e no sábado, no retiro que nós vamos ter, você participa do batismo passando pelas águas. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de mudança radical, hoje é dia de mostrar gratidão, de dar o primeiro passo, de dizer: eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, eis-nos aqui. Nós somos do Senhor, nós te pertencemos, nós te louvamos. Recebemos o teu perdão e a tua salvação em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Elas vão passar, você pega depois todos de pé na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos participar juntos, tá bom? Enquanto isso nós vamos cantando com o nosso missionário, vem cear, o mestre chama, vem cear. Você orou, todos que aceitaram a Jesus podem participar. Você orou, você se arrependeu, você se acertou com Deus. Volta para o caminho, volta para a corrida. Você é de Deus, meu irmão, você é de Deus, minha irmã. Jesus te ama. Cristo já nos preparou. O manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Com celestial maná, e de graça Deus te dá. E de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a sem voltar. Os peixes a apanhar. Sem os peixes a apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida. Aceite o convite do mestre, cante. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Pai, o Ló tinha tantas razões para ser grato. Primeiro que o tio dele o levou para uma jornada. Ele prosperou, Pai. Próspero. Meu Deus, ao lado de Abraão, um grande homem de Deus. Depois ele vai para Sodoma e uma guerra se levanta.
A tua palavra diz que o Abraão, com 318, nascido em casa, foi resgatar o seu sobrinho. Meu Deus, tinha tantas razões para ser grato. Apesar de dar trabalho para o Abraão mostrou amor, foi resgatar o sobrinho naquela batalha. Ele tinha tanta coisa para testemunhar para aquelas pessoas. E se ele tivesse testemunhado e não tivesse ganhado ninguém, pelo menos ele tinha testemunhado. Que nós possamos demonstrar gratidão àquele que nos salvou, contando o que ele fez na nossa vida. Contando o que ele fez na nossa vida. Declarando as boas obras dele. Temos tanta facilidade de contar o que estamos enfrentando de dificuldades. Temos tanta facilidade de contar as lutas que enfrentamos, que a partir de hoje nós possamos não ficar retendo, escondendo, sofrendo calado. Não é isso. Não é isso. Mas aprender a declarar o que Ele tem feito na nossa vida. A declarar, e até quando contar um problema, exaltar o nome dEle, dizendo: eu sei que Ele vai me ajudar mesmo nisso aqui. Eu sei que Ele vai me defender, que Ele vai operar. Eu não estou dizendo que você não pode pedir ajuda, que você não vai chegar até a pastora da sua igreja, até Deus, falando daquilo que você precisa, pedindo ajuda em oração. Mas até no contar para pedir ajuda em oração, você vai ser grata a Deus, declarando que você crê que Ele é grande o suficiente para mudar essa história. Tudo isso porque Ele entregou o corpo dele para o sacrifício. Nós estamos na nossa mão hoje o pão, que é simbólico, representa o corpo de Cristo, que foi moído, que foi chicoteado, que foi rasgado. Naqueles chicotes de 9 pontas, em cada ponta tinha pedaços de osso ou ferro. E aqueles pedaços entraram na carne, na pele, na carne de Cristo e rasgava em cada chicotada que ele levava. Em cada chicotada que ele levava, a pele era rasgada. Mas tudo isso tinha um propósito. Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou as nossas iniquidades, nas suas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Louvado, exaltado. Jesus disse: fazer isso todas as vezes que tiver em memória de mim. Ele mandou nós ceiarmos lembrando dele, lembrando do sofrimento que ele sofreu, lembrando do que ele passou, para lembrar que ele passou para que nós não passássemos. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Então, se você está debaixo de tentação, se você está debaixo de um grande sofrimento, participe deste pão daqui a pouco, declarando que acabou na sua vida, porque o seu sofrimento Jesus levou na cruz do Calvário. Ouça isso com o seu coração. Diga: Senhor meu Deus, eu sou grato pelo corpo de Cristo que foi partido por mim. A partir de agora, acabou o sofrimento, porque o meu sofrimento Jesus levou na cruz do Calvário. Meu corpo fique curado, seja restaurado para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Participe do corpo. Aleluia. É agora. É agora que a cura chega. É agora que a obra se completa. Porque você crê, você está crendo. A sua fé está alta, você ouviu a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele te renova agora, Ele te refaz. Ele restaura tudo agora.
Você estava aí sentindo uma fraqueza, Ele te fortalece agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. De igual modo Ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Esse sangue foi derramado até a última gota. Esse sangue foi derramado para quebrar as maldições. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que você foi condenado? Eu fui condenado a tomar remédio para o resto da vida. A Bíblia diz que Deus faz o sábio voltar atrás e transtorna a ciência. Não é você que vai parar sozinho, não. O médico vai falar: incrivelmente não precisa mais. E você vai dar glória a Deus. Você vai contar para esse médico desse dia: eu sei que dia foi que Deus operou. Relabachuricanta. O que você está condenado? Condenado a passar o resto da vida sem falar com o filho que virou as costas para você? Isso muda agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse sangue nos tira de toda condenação. É agora. Relabachuricanta labacíria. Aleluia, aleluia, aleriba, alabalabala, xiriririri, balabachuricanta, rebalabala, relabaciriri, balabachuricanta, alabacíria. Aleluia. Diga obrigado, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado até a última gota naquela cruz, para me lavar, para me purificar e para me dar vitória, porque escrito está: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Obrigada, Senhor. Participe. Glorifique a Ele. Glorifique, glorifique, glorifique. Cadê os corações gratos dessa igreja? Ralabassuri-canta. Cadê os gratos a Deus para dar glória a Deus? Aleluia! Ralabassuri-canta, alabaxere, balabachore-canta. Ralabassuri-canta, rebalabassuri-alá, lalabassiri-di-di-di-di-di-di, balabachuri-canta. Louve a Deus com a sua voz. Isso, ralabassuri canta, rebalabachuri canta, ralabassuri, rebalabassuri canta, sem timidez. Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia, ralabassuri, rebalabachuri canta, labassuri alabala, labassuri canta, rebalabalabassuri, rebalabachuri canta, labassurianda, ralabassuri canta, labachore canta, labassurianda. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Glórias e glórias, oh aleluia, riba labachere, balabachere canta, labacheria, labachere que chore balabachure canta. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus. Oreca labachirianda, relabachuri canta, rebalabacheria, arriba labachore canta, labachore que chore balabachoria, arriba labachore canta, labachore que chore glórias e glórias e glórias, aleluia. Aleluia, nos ajuda, Pai, a demonstrar gratidão, anunciando o Evangelho na nossa cidade, que no dia da salvação, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, nós não venhamos levar só 10, só 20, só 30, só 45, não, que nós venhamos levar essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Queremos salvar Itapetininga, Senhor, queremos salvar a nossa família, Senhor, queremos salvar o nosso bairro, Senhor, queremos salvar a nossa vizinhança, Senhor. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Queremos salvar a nossa família, Senhor. Queremos mostrar gratidão ao seu milagre, ao milagre da salvação, ao milagre da redenção, da remissão. Relabachore canta, rebalabachore, balabachore, balabachore canta, labachore. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus, que nós possamos ser achados por ti, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Aleluia.
Aleluia, 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 alabaxara, alabaxore, canta, alabaçúria. Oh, Deus de maravilhas, oh, Deus de maravilhas. Olha para nós, Pai, acha em nós um coração grato, um coração de adorador que anuncia a sua verdade. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em alguém que te adore em verdade, alguém que te adore em verdade. Pai, Pai, como achastes a Davi, chama por ele, diga: vem, Senhor, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração, e me faz segundo o teu coração. Ache em mim, achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor, minha vida, meu coração. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Senhor Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador. Que Ele possa achar em nós adoradores, que Ele possa achar em nós pessoas que demonstram gratidão, anunciando o Evangelho, como Davi fez. Como Davi fez, anunciou: quem é esse circunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Ele anunciou o Deus que ele servia, que ele amava diante daquela covardia. Testemunhou. Deus me ajudou a derrubar leão e urso. Testemunhe, conte o que ele fez. Deixa que ele vai fazer a obra. Conte o que ele fez, o Espírito Santo vai convencer. Vem ungir, Senhor, minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro, acha em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, aleluia. Verdadeiro com vestes de vem, vem, Senhor, vem ungir, meu Pai. oferta de amor, Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. meu Pai. Acha em mim, acha em mim, acha em mim o verdadeiro adorador. Oh, levante as suas mãos e diga: acha em mim, meu Senhor, verdadeiro adorador. Aliribalabachoria, redecanta labaci. Acha em mim Um verdadeiro adorador. Vamos aplaudi-lo bem forte. Aplauda ele, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, amém? Agora senta um instante, com essa canção nós vamos continuar adorando, porque essa canção fala do amor que nos alcançou, o ousado amor que nos alcançou, que nos tocou, que nos abraça, que cuida de nós em todo tempo, em nome de Jesus. Estão prontas? Mas essa dança é motivo de testemunho. Nós temos que contar, que mostrar gratidão a Deus pelo amor dele na nossa vida.
Eu conheço essa menininha aqui porque ela mora comigo, sabe? Ela mora lá em casa, essa criança aqui. Então eu conheço ela desde quando estava na minha barriga, né? E eu sei das limitações, né, dela, das lutas que ela enfrenta, eu sei tudo dela, né? Só quem sabe mais dela do que eu é Deus. E ela sempre enfrentou assim muito essa questão de timidez, de vergonha, e dançar sozinha para ela era uma coisa impossível de fazer, né? Com outras crianças ela já tinha vencido essa vergonha. Dançar, mas dançar sozinha de jeito nenhum, todas as atenções nela, né? E aí na Santa Ceia passada, dançou ela, Miguel e Gabriel, né? Os anjos, né, filha? E aí, porque ela tomou essa decisão de ser grata a Deus, e ela ama dançar, e ela quer dançar para Deus, não é lá fora. Então ela falou, já que não tem quem dance comigo, eu vou dançar. Enquanto ela dançava, Jesus tocou no coração da Lide, não vou deixar ela dançar mais sozinha, vou dançar com ela, enfrentando a vergonha também. Você vê que aqui ninguém é perfeito, mas decide enfrentar as imperfeições, tudo porque é grato a Deus, amém, pessoal? Ninguém aqui é muito bom no que faz, mas faz porque quer servir ao Senhor com alegria. Então coloque no seu coração, às vezes você fica aí sentado, porque você acha que você não é bom em nada, mas se você se oferecer, Deus vai te usar em alguma coisa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, pessoal. Então agora pode soltar, Luiz, por favor. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas,
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Aleluia, 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 leribalabaxuri. Vamos fazer uma oração, vem cá. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja só o início, Pai, de um grupo de evangelismo de dança, Pai. Meu Deus, que esse grupo de dança vá para as praças, vá para os eventos, meu Deus, da prefeitura, vá evangelizar Itapetininga, Pai, nos 4 cantos. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que haja crescimento, abundância, em nome de Jesus. Abençoa a vida delas, Pai. Unge mesmo, capacita, Pai, para a sua glória, para o seu louvor, em um nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Graças a Deus. Vocês devolvem meu púlpito aqui, por favor. E você de casa, olha, quarta-feira nós teremos aqui cultos pela família, 8 da manhã, 2 da tarde, 7:30 da noite. Vem ser o endemoniado que foi liberto e pregou para 10 cidades, que pregue para 10 pessoas, que pregue para você, que pregue para sua família, para o seu vizinho. Vem orar pela sua casa aqui. Começa orando, começa intercedendo. Quarta-feira é dia de interceder pela família. Vem, não fica em casa não. Nós estamos aqui orando para Deus mudar a história da família. Eu dou um encarte aqui para as pessoas e eu sempre falo, pode escrever, sem vergonha. Às vezes a história da família hoje é triste, mas nós estamos aqui dia de quarta-feira para orar, para Deus mudar essa história em nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito especial. E domingo que vem é domingo de feriado de carnaval. Nós não ficamos felizes pelo feriado, mas não podemos perder a oportunidade de um feriado, né? E nós vamos fazer uma mini vigília aqui das 20 horas até meia-noite. Então domingo vai ter culto de manhã? Vai, 8 da manhã vai ter culto. Mas o nosso culto especial que eu estou chamando para todo mundo é das 20 à meia-noite. E aí cabe a você demonstrar gratidão nessa hora. Ah, pastor, é difícil. Tudo é difícil, mas quando a gente quer, a gente vence o difícil em nome de Jesus, tá bom? Então, domingo, a nossa mini vigília das 20 à meia-noite, vigília Eu Quero é Deus. Vai ser, como o pastor Jaime faz na sede, 10 minutos de pregação, louvor, adoração. 10 minutos de pregação, louvor, adoração. Vai dar tempo de ninguém sentir cansaço, sono, você vai sair daqui dizendo, eu quero é Deus, pastora, vamos até 5 da manhã em nome de Jesus, tá bom? Então, Deus abençoe. Aí na tela o Luiz colocou contas da igreja, colocou o Pix. Se você puder mandar a sua oferta, mandar o seu dízimo, se você for dessa igreja, se não, se é de outra igreja, o dízimo você dá na igreja que você vai, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Mas tem aí a chave Pix e tem o telefone. O telefone é só para enviar o comprovante, porque é o mesmo Pix para todas as igrejas da graça. Então você manda o comprovante nesse número de telefone, que é o meu número.
Ali você encontra também o meu canal no WhatsApp para receber as mensagens em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima. Glória a Deus. Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada.